Agora a gente vai para a Europa ao vivo também. O governo britânico resistiu, mas vai implementar sim a obrigatoriedade do chamado passaporte da vacina. Direto de Londres, Renato Senise aqui com a gente. A partir de quando e como exatamente isso deve acontecer, hein, Senise? Olá. Olá, Adriana. Olá, Tiago. De volta ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. Sigo falando aqui de Londres, temperatura de 22 graus agora na beira do Rio Tâmisa. Pois é, o governo britânico adiou, desconversou, mudou de discurso, mas finalmente vai implementar o passaporte da vacina para alguns casos. O ministro da vacina, aqui no Reino Unido a gente tem o ministro da vacina, o Nadhim Zahawi, confirmou que a partir desse mês, até o final desse mês, o passaporte da vacina será obrigatório para entrar em clubes, em casas noturnas e locais fechados que tenham muita gente, que tenha aglomeração de pessoas. Claro, ele disse também que até a implementação desse passaporte da vacinação, a previsão do governo é que todas as pessoas com mais de 18 anos tenham sido vacinadas aqui no Reino Unido. Então ele disse que não vai haver problema, porque essa é a meta do governo, vacinar todo mundo, então não vai ter problema para apresentar esse passaporte da vacina. E ele não também afastou a possibilidade do passaporte da vacina ser estendido para outras ocasiões. Por exemplo, ele falou dos jogos de Premier League, os jogos do Campeonato Inglês aqui na Inglaterra. Por enquanto, não é obrigatório mostrar o passaporte da vacina, mesmo com jogos, alguns com 80 mil pessoas. Ficou a critério dos clubes. Alguns clubes estão obrigando os torcedores a apresentarem esse passaporte da vacina, mas outros não. Uma minoria, para falar a verdade, tem obrigado isso. Inclusive, eu fui a 2 jogos, 2 fins de semana atrás, aqui em Londres, em diferentes estádios, e não fui obrigado a mostrar nenhum tipo de passaporte, nenhum tipo de comprovante de vacina. Ele disse que é provável que, com o passar do tempo, essa medida também seja estendida para shows e jogos como os jogos da Premier League. O ministro da vacina confirmou também que o governo vai implementar isso até o final desse mês. Não disse ainda qual é o prazo e disse também que o governo vai estender a vacinação para pessoas entre 12 e 15 anos, que esse é o plano do governo, e vai aplicar a terceira dose da vacina, outro assunto muito polêmico aqui na Europa, né? Alguns países aplicando a terceira dose, outros não. O Reino Unido vai começar a aplicar a terceira dose da vacina, chamado reforço da vacina, né? Nesse mês também, segundo o ministro da vacinação, para pessoas acima de 50 anos e todas que tiverem comorbidades. Então, o discurso do governo britânico mudando nos últimos tempos, o passaporte da vacina vai ser implementado e a terceira dose da vacina também será aplicada em boa parte da população. Interessante, vamos seguir acompanhando como vai funcionar. Agora, o Senise tem informações para a gente também sobre Belarus. Continua por lá a perseguição a opositores do presidente, o Alexander Lukashenko? O Alexander Lukashenko continua perseguindo todos os opositores e agora uma líder oposicionista foi condenada a 11 anos de cadeia. Ela estava presa desde agosto do ano passado, 11 meses. Ela já estava na prisão aguardando o julgamento. O julgamento começou a ser realizado no mês passado com portas fechadas. Então, praticamente, a gente não tem nenhuma informação sobre o julgamento, se testemunhas foram ouvidas, se ela pôde falar, como está sendo esse julgamento. O que se sabe é que saiu a pena 11 anos de prisão para ela e para o advogado dela, o Maxim Snak. Ele pegou 10 anos de prisão. A Maria Kolesnikova, ela é acusada de liderar as manifestações contra o presidente Alexander Lukashenko. No ano passado, as manifestações começaram em agosto, depois da eleição em Belarus. Eleição que a oposição afirma que foi fraudada. O Lukashenko está no poder em Belarus desde 1994, então a oposição foi para as ruas, o governo começou a perseguir opositores ainda mais, muitas prisões foram realizadas, houve notícias também de mortes naquela época, e então ela foi presa logo depois da primeira manifestação, permaneceu presa e agora saiu a condenação, 11 anos de prisão. Ela é acusada de conspirar contra o poder público e conspirar contra o poder público, e atentar contra a segurança nacional. São por causa dessas 2 sentenças que ela acabou pegando essa prisão de 11 anos e a gente não tem mais nenhuma informação sobre o julgamento. Complicado, parece uma falta de liberdade, né, de expressão lá no cenário político. Renato Senise, as notícias da Europa. Senise volta ao longo da programação da Jovem Pan nessa segunda-feira com outras informações.